Hebreus, capítulo 9, do verso 11 ao verso 15, e diz assim: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e as cinzas de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. O sermão que eu vos quero pregar nessa tarde, ele tem um título um pouco curioso: Céu à Vista. O pecado, ele às vezes faz com que essa empolgação de ver algo à vista seja aplacada pelas consequências que o pecado traz à nossa vida. O pecado nos rouba o entendimento da presença e da realidade divina que há em nós. Por exemplo, quando nós pensamos no Espírito Santo, um ser divino que habita em nós. Mas o sangue de Jesus, ele resolve esse problema. Não somente do entendimento de que nós fomos comprados por um alto preço, mas também resolve esse entendimento dessa realidade. Essa realidade que ela é celeste, mas também é uma realidade para ser vivida aqui. Então eu não quero deixar esse sermão como algo muito idealístico ou muito alto, sem compreensão, mas eu quero aplicar esse sermão na realidade da nossa comunidade, principalmente da nossa comunidade em Algés. Mas para isso nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa fazer uma obra no nosso meio. Por isso vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos pelo privilégio que temos de sermos igreja neste lugar. Obrigado a Deus, porque nós fazemos parte de um corpo muito grande, um povo extenso, ó Deus, de muitas línguas, raças e nações, ó Pai. Obrigado, Deus, porque essa é uma realidade, ó Deus, existente aqui na terra, mas que ela já prenuncia aquilo que nós iremos viver no céu. Nós te louvamos, ó Deus, porque o sangue derramado naquele madeiro pelo teu Filho Jesus faz com que essa realidade ela se torne evidente em nossos corações, mas também, ó Deus, se torne um testemunho para que outras pessoas possam, ó Deus, se achegar ao conhecimento da tua palavra, Pai. Nós te louvamos por isso. Me ajude, ó Deus, com as minhas limitações. Me ajude, ó Pai, a pregar um evangelho nessa tarde, a expor a tua palavra com fidelidade, sem me desviar, ó Deus, dela. Ó Deus, mas me ajude principalmente a falar o coração dos nossos irmãos, ó Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós estamos dando sequência à nossa série de pregação sobre quem é Jesus. Esse é o nosso grande tema. Nós não estamos fazendo um estudo exaustivo de Hebreus, nós não estamos indo em cada nuance, em cada afirmação, mas nós estamos usando o livro de Hebreus como base para nós afirmarmos quem Jesus é. Então, nessa tarde, eu gostaria de afirmar isso mais uma vez
de quem Jesus é, mostrando, principalmente nos nossos relacionamentos, essa realidade, uma realidade nova, mas uma realidade real. Vamos lá, na semana passada o pastor Tiago pregou sobre o quê? O que vocês pegaram da semana passada? Pelo menos algo simples, ou algo que ficou na vossa mente, acerca daquilo que o pastor Tiago falou na semana passada. Yeah. Perfeito, Giovanni. Yeah. Ou seja, o pastor Tiago, na semana passada, ele fala acerca dos sacrifícios da aliança, que eles eram, por mais que sejam sofisticados, eles ainda não passavam de um ensaio do sacrifício de Jesus, o sacrifício último. Ou seja, o autor de Hebreus, ele vai continuar no capítulo 9, argumentando acerca disso também. Só que não em si acerca do sacrifício, mas olhando para a figura do templo. O templo aqui começa a entrar em causa. Ele vai tratar depois acerca do templo. Mas aqui ele já começa a esquadrinhar e aprofundar essa ideia do templo. Então, no capítulo 9, o autor está fazendo um contraste do antigo pacto, ou seja, a antiga aliança, ou se nós quisermos usar um vocabulário que o próprio texto usa, ele está falando do Antigo Testamento, com essa realidade nova do Novo Testamento. Mas ele contrasta o templo de Jerusalém, que está em causa, e no templo nós sabemos que tinha o quê? O lugar santo, o santo dos santos, e ele era separado por cortinas. Quando nós começamos a ver, logo no versículo 1 do capítulo 9, nós vamos ver que ele vai começar a falar de várias coisas que tinha dentro do templo. Então, aqui ele está falando e fazendo esse contraste acerca do templo. E ele faz esse contraste do templo com a própria presença real de Deus. Então, ele vai falar que Jesus, quando Cristo se ascendeu aos céus, e aí nós gostamos de falar não somente da ascensão de Jesus aos céus, o seu regresso aos céus, mas também da sua sessão, que é o seu sentar no trono de majestade agora. Então, o autor ele faz esse contraste. Se no antigo tabernáculo a presença de Deus era real, porém o homem precisava ser mediado, ou seja, era uma presença, mas uma presença também muito restrita, e para acessar a presença de Deus, precisava-se fazer muito sacrifício, ou seja, o sacrifício era repetitivo, ele não era único. Aqui ele vai falar que através de Jesus esse sacrifício finda. Então o homem ele tinha um acesso mediado, e tinha também um acesso limitado à presença de Deus. E Cristo, ele não apenas ele melhora aquilo que era antigo, ou seja, nós sabemos que tudo aquilo que o Antigo Testamento, esse Antigo Testamento, essa antiga aliança, esse antigo pacto, Jesus cumpre tudo isso. Nós vemos que Jesus ele não quer abolir de maneira nenhuma aquilo que se passou, mas ele melhora, ele muda de categoria. Então, não se trata de um acesso, não se trata do mesmo acesso. Ou seja, o sacrifício de Jesus não se trata do mesmo acesso que os sacerdotes da antiga aliança faziam. Agora se trata de um outro acesso. É um acesso diferente, é outra categoria. É como se nós estivéssemos falando do futebol e um jogador agora, ele fosse subir de categoria, ele vai jogar em outra, no Brasil nós falamos Série A, Série B, aqui como é que eles falam? Liga A e Liga B? Primeira Liga e Segunda Liga. Nós vemos às vezes que alguns jogadores da Segunda Liga, eles quase nunca jogam na Primeira Liga.
E nós tivemos esse exemplo do nosso irmão Jaqueu, que por muitos anos frequentou a nossa igreja, e assim que o time dele subiu, o Alverca subiu para a primeira liga, o time teve que vender ele, porque eles começaram a contratar novos jogadores que estavam aptos para jogar. Não que o Ageu não seja apto, e isso que é o louco, porque o Ageu jogou tão bem que ele poderia muito bem jogar na primeira liga. Só que o time que era dono do passe do Ageu não queria o Ageu, olha para você ver que ironia, ele não queria o Ageu para jogar contra a sua equipe, então preferiu vender o Ageu. E o time que o Ageu jogava, ele acabou não ficando com o Ageu. Então nós vemos que o sacrifício de Jesus, ele nos dá acesso a uma outra ordem, é outro tipo de sacrifício. E Herman Bavinck, ele vai dizer que essa realidade celestial que o texto fala, ele não substitui a terrena, ele simplesmente redefine o significado da presença terrena. Imagina, olha no verso 12, quando fala que Jesus, ele adentrou a um santuário, e esse santuário é um santuário, e ele faz uma redenção eterna nesse sentido. E aqui os estudiosos falam que quando Jesus ele se acende, ele é sacrificado por Deus e volta ao céu, ele está falando que Jesus ele não entra no mesmo templo, ele entra num templo celestial. Esse templo celestial é o próprio céu. Então aqui o autor está fazendo um contraste do templo terreno com a própria presença de Deus no céu. E é por isso que, ao redefinir esse significado, Cristo não apenas entra Ele mesmo no céu, mas Cristo também nos coloca no céu. E diante dessa realidade, as disciplinas espirituais, elas não significam uma tentativa de acesso, mas passa a ser uma resposta de uma realidade já aberta. Imagina, se Cristo já, por sua morte, ele conquistou um acesso, nós não precisamos agora, através dos muitos aparatos, e o próprio texto vai falar isso, o pastor Tiago, no fundo, estava a falar disso também, quando nós temos um sacrifício rebuscado, quando nós temos uma doutrina sofisticada, no sentido de que nós vamos acrescentando coisas à simplicidade do que é o sacrifício de Jesus, nós estamos acabando criando para si outro acesso. Só que nós não precisamos mais ter outro acesso, porque Jesus abriu um acesso ilimitado. Não precisamos mais tentar fazer coisas para buscar essa tentativa de acesso. Nós simplesmente entramos, é por isso que depois o autor de Hebreus ele vai falar, para que nós possamos entrar diante da presença de Deus com o quê? Com fé, mas também com ousadia, porque esse acesso já está aberto. E agora não precisamos fazer nada. Por isso que eu não gosto muito de bater contra a doutrina católica. Eu bati na doutrina católica 2 vezes. A primeira e a última, quando eu preguei uma vez para o presbitério, ainda na Lapa, e eu malhei ali no catolicismo, e o pastor Tiago, eu lembro de falar uma coisa para mim, falar, olha, nós não precisamos bater no catolicismo, porque nós precisamos compreender que há, querendo ou não, um significado, mas é como se batesse num animal morto, praticamente, porque a sua própria doutrina, ela é morta, porque ela acrescenta coisas à presença e ao trabalho que Jesus fez. Então, eu bati e fui repreendido, mas cabe aqui lembrar e reforçar uma coisa. O catolicismo, ele acaba acrescentando novos acessos à presença de Deus. Isso nós vemos
pelos seus muitos deuses, isso nós vemos pelos seus santos, isso nós vemos até pela presença da igreja. A igreja é de certa forma, uma mediadora da presença de Deus. Então, nós não precisamos fazer isso, embora essa é a realidade de pessoas voltando ao catolicismo, ela é real no nosso meio, mas nós precisamos compreender que essas tentativas, elas são fracassadas, porque a tentativa de Jesus, e a tentativa de Jesus não, mas o acesso que ele fez, que ele conquistou, é um acesso único, é um acesso real, é um acesso perfeito, sem nenhuma mediação. Cristo se colocou nesse lugar. Então, Cristo entra na presença de Deus e nos coloca também, porque quando ele foi para casa, ele falou que ele estaria preparando um lugar para aqueles que são seus. Então, a realidade celeste é uma realidade mesmo. E nós vivemos ela aqui ainda na terra. Então, todas as nossas expressões que nós temos em analogia, por exemplo, com o ser de Deus, elas representam de forma fragmentada aquilo que nós iremos fazer no céu. Quando nós estamos cantando aqui, nós estamos de forma fragmentada ensaiando aquilo que acontecerá no céu. Então, a realidade celeste, ela pode ser vivida aqui ainda. E como? Qual é o meio que Jesus ele adquire esse acesso? O sangue de Jesus ele é essencial para que possamos compreender esse acesso, essa nova realidade. Se na antiga aliança, olha aí no verso 12, se na antiga aliança o sacrifício era feito por sangue de bodes, bezerros, na nova aliança, no Novo Testamento de Jesus, é o próprio sangue de Jesus que está em foco. E essa realidade, ela é percebida quando nós compreendemos a figura do sangue e da morte na cultura judaica. Por exemplo, essa relação entre sangue, morte e vida, ela estava no coração da religião judaica. Deus diz em Levíticos 17:11, porque a vida da carne está no sangue, eu o tenho dado a vocês sobre o altar, para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Diante do sangue derramado repetidas vezes, que a nova aliança trazia, agora nós temos o sangue de Jesus oferecido de uma vez por todas e alcançando redenção eterna. Então, esse meio pelo qual é oferecido esse acesso irrestrito, porque agora não há restrição nenhuma, porque através de uma simples oração, por exemplo, nós já estamos de acesso ao trono da graça, por exemplo, ele foi adquirido pelo sangue, esse sangue de Jesus. A relação entre o pecado e a morte também é destacada nessa passagem. A Bíblia nos mostra que o pecado leva à morte. Qual é o salário do pecado, meus irmãos? A morte. Por isso, para que possamos entrar nessa nova realidade que o Senhor nos traz, precisava que alguém morresse. E esse alguém foi o nosso Salvador. A redenção é quando Jesus, ao morrer pelos nossos pecados, ele morre para nos libertar e nos introduzir nessa presença de Deus, nessa realidade eterna. E, meus irmãos, por conta deste sacrifício perfeito, a nossa comunhão com Deus, ela está assegurada. Mas não é somente a nossa comunhão com Deus está assegurada, mas a nossa comunhão com os irmãos também está assegurada. O que media a nossa relação uns com os outros é a própria figura de Jesus sendo sacrificado. Essa é a mediação.
O mesmo sangue que foi derramado pelo Nuno é o mesmo sangue que foi derramado pelo Otto, e assim sucessivamente. Cada um aqui é representado por esse sangue. Por isso que a nossa comunhão não é uma comunhão simples e sem efeitos práticos na nossa vida. Assim como nós fomos perdoados, precisamos trabalhar o perdão no nosso meio. Porque a nossa comunhão é assegurada por esse sacrifício perfeito. E qual é a solução? A solução é que Jesus, para que possamos compreender essa realidade terrena, essa realidade celestial, que se vê na forma terrena como nós vivemos, através dos nossos relacionamentos, nós encontramos até mesmo no verso 9, algo extremamente importante para que possamos compreender. Essa palavra aparece 5 vezes em Hebreus. No verso 9 fala assim, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se ofereçam dons e sacrifícios, mas quanto à consciência não podem aperfeiçoar. Fica evidente nessa passagem que o sacrifício ele não alcança a consciência dos homens. E o que é a consciência? É que eu não estou trabalhando a consciência como os não cristãos compreendem a consciência, porque eles compreendem de forma equivocada, acredito eu, até porque a nossa cosmovisão ela parte da Bíblia, não do mundo para a Bíblia. Nós compreendemos a Bíblia e então compreendemos o mundo, e não compreendemos o mundo e então compreendemos a Bíblia. É preciso aqui orientar as coisas. A consciência para os cristãos é geralmente como um senso de certo e errado, ou também como a capacidade de discernir a culpa e a autoaceitação. O problema é que o pecado torna a nossa consciência, a consciência do ser humano, confusa e endurecida. Ou seja, ela precisa ser purificada nesse sentido. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios no templo, mas a sua capacidade de discernir aquilo que estava a ser feito e também a sua culpa, eles não eram capazes de discernir aquilo que estava a ser feito e a sua culpa. Por isso que eles precisavam ter também essa situação resolvida, porque a culpa ela não era resolvida com os sacrifícios da antiga aliança. E também a compreensão daquilo que estava a ser feito não era resolvido. Eles não tinham. Eles tinham acesso à presença de Deus, mas é um acesso limitado, não era um acesso completo, porque não transformava o interior do homem. Por que eu estou caminhando por esse caminho? Porque nós precisamos compreender que, para nós vivermos em comunhão uns com os outros, de formas que demonstrem essa realidade celeste, nós precisamos saber da consciência do pecado, aquilo que o pecado fez. Nós precisamos compreender que o pecado ele destrói o senso de certo ou errado. Nós precisamos compreender que o pecado ele destrói o senso de culpa. É por isso que às vezes as pessoas pecam no nosso meio, só que elas não sentem culpa. Nós precisamos compreender isso. O sacrifício de Jesus, ele resolve o problema, porque o sacrifício de Jesus purifica a nossa consciência. Agora nós somos capazes de, com a ajuda do Espírito Santo, de estar na presença de Deus, mas também estarmos na presença uns dos outros, sem sermos condenados pela culpa e compreendendo principalmente aquilo que nós estamos a fazer. E isso se vê na forma como nós nos relacionamos na igreja local. Quando nós compreendemos
com discernimento que isso aqui não é um mero ajuntamento de pessoas, que isso revela uma realidade eterna, nós iremos compreender que há muito mais peso e há muito mais valor. E o autor ele vai tratar disso no capítulo 10, quando ele fala para que as pessoas não deixem de congregar, por exemplo. Se a nossa consciência foi purificada, então isso deve refletir a forma como nós vivemos, e especialmente nos nossos relacionamentos. Se Cristo já tratou a culpa, então não faz sentido continuarmos a viver como se tivéssemos preso a ela. Essa realidade que Cristo nos introduz é uma realidade perfeita, meus irmãos, ainda que haja pecado no nosso meio. Ainda que os nossos relacionamentos às vezes passem por alguns atritos. É justamente pelo fato de termos o Espírito dentro de nós e refletirmos essa realidade eterna, essa realidade celestial, que nós possamos perdoar uns aos outros, para que nós possamos caminhar sem culpa nenhuma um diante do outro. Porque essa realidade já é real no nosso meio. E, meus irmãos, eu não queria complicar muito, mas eu não consigo deixar de falar isso. Os nossos relacionamentos dentro da igreja local, eles refletem a própria Trindade. É por isso que quando há algo mal entre mim e o Nuno, nós precisamos tratar isso da melhor forma. Uma forma que glorifique o nome do Senhor. Porque a nossa comunhão, ela é alicerçada pela comunhão da própria Trindade. Por isso que não deve haver no nosso meio disse-me-disse, ou ressentimentos, ou pessoas que se afastam da realidade da igreja local por conta de coisas que acontecem no nosso meio. Precisamos tratar tudo isso à luz da palavra e principalmente compreendendo que esse sacrifício, ele é perfeito. E por isso nós precisamos avançar, nós podemos avançar rumo a essa realidade. E meus irmãos, eu sei que é difícil relacionarmos uns com os outros, mas queira você não, ou queira você sim, essa pessoa vai estar consigo no céu. Isso deve ser o motivo de nós nos alegrarmos. Mas nós precisamos encarar essa realidade na terra. Precisamos viver isso. Por que eu estou falando principalmente aplicando o sacrifício de Jesus na realidade da igreja? Olha o verso 11. Mas vindo Jesus, o sumo sacerdote dos bens futuros. Agora olha o verso 1 do capítulo 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros. Ou seja, a lei, ela trabalhava para os bens futuros. Mas, lê de novo agora com esse entendimento o versículo 11 do capítulo 9. Mas vindo Jesus, o sumo sacerdote dos bens futuros. Esses bens futuros, o próprio autor, ele descreve como uma realidade já existente dentro da igreja no capítulo 12, a partir do verso 22 e 24. Essa já é uma realidade dentro da igreja, meus irmãos. Isso é uma maravilha. A igreja não é apenas uma reunião de pessoas, é uma realidade celestial que se manifesta na terra. João Crisóstomo vai dizer que, certa vez disse, a igreja é o céu na terra. Meus irmãos, em outra vez nós já falamos disso, que os relacionamentos de dentro da igreja, ela é uma resposta para as dificuldades de relacionamento no mundo.
através dos relacionamentos na igreja, o mundo, ele tem um gostinho de redenção, porque essa é a nossa realidade enquanto seres celestiais, podemos dizer assim, porque nós refletimos, andamos, vivemos na realidade do sacrifício de Jesus. Portanto, o autor, no capítulo 10, através do versículo 24, ele vai trabalhar essa ideia desses bens futuros que já existem na terra. Ele vai falar que os cristãos devem viver na igreja estimulando o amor, as boas obras e não deixando de congregar. A igreja é o meio pelo qual Deus se manifesta ao mundo, e não há outro meio, meus irmãos, é a igreja. Eu concordo que há, certas vezes, alguns testemunhos individuais que mostram a presença de Deus, mas esses testemunhos individuais, eles não contêm a presença total de Deus como há dentro da igreja. Nós podemos dizer isso com convicção, a presença de Deus é real dentro das nossas igrejas. É por isso que quando nós cantamos, e eu tenho um certo receio com louvores que exalta simplesmente o indivíduo, e não a Deus, e não somente o indivíduo, a Deus, mas aqueles louvores que exaltam a comunidade, porque nós somos seres comunitários, nós partimos de uma realidade onde Deus falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A própria criação do homem já é uma realidade comunitária, então não tem por que nós estamos aqui dentro da igreja cantando louvores que exaltam apenas o indivíduo. Nós precisamos cantar de forma comunitária. E Jesus é esse, meus irmãos, que é mediador de uma nova aliança, e não apenas mediador, Ele é a própria aliança perfeita que nós temos. Jesus é o próprio templo nesse sentido. Jesus é a própria realidade da qual nós habitamos. É por isso que o livro de Efésios vai falar tudo nele, nós somos criados nele, nós fazemos boas obras nele, tudo está debaixo da realidade de quem Jesus é. Possamos louvar a Deus com esse entendimento nessa tarde. Vamos louvar. Querido Deus, nós te louvamos por essa realidade que é eterna, mas também é real. Obrigado, Deus, porque através dos nossos testemunhos e da nossa relação, nós podemos, ó Deus, glorificar e testemunhar, Pai, o Teu nome, Deus. Pai, que possamos fazer isso, tendo em mente, ó Deus, que a nossa comunhão, ela é assegurada de forma perfeita no Teu Filho, não somente a nossa comunhão com Deus, mas uns com os outros. Que a igreja de Algés possa viver isso, com relacionamentos fortes, ó Deus, que glorifique quem Tu és. Não somente, ó Deus, glorificando para dentro, mas também para fora, ó Deus. Que ela sirva de testemunho neste lugar, ó Deus, porque o Senhor falou que o mundo Te conheceria, Deus, por meio da forma como nós amamos uns aos outros. Tudo isso nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.